Ok, eu queria falar hoje um pouco sobre um assunto que é pertinente sempre, mas especialmente a gente está chegando agora, se preparando para as grandes festas, que é a gente conseguir julgar os outros favoravelmente. O Pirkei Avot fala para nós, Reveidan et kol adam lechav zchut. Julgue qualquer pessoa favoravelmente. Isso não é uma coisa fácil. Se você vive com uma pessoa que é sempre desconfiada, se você chega em casa, pergunta por que você chegou a esse horário? Aonde você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? E assim por diante. Ou talvez você é aquela pessoa que está sempre desconfiando dos outros. Com certeza, o pessoal já está rindo aí, já lembrou de alguém. Espero que seja alguém que você leu no jornal, não alguém que você convive perto. Mas não é agradável quando alguém está sempre suspeitando de você. Muito pelo contrário. Se a pessoa não tem confiança em você e você fez a coisa certa, você começa a pensar, bom, se ele está suspeitando tanto, vai ver que é para eu fazer mesmo. Então, vamos tentar entender como que a gente pode melhorar isso. A gente está agora chegando perto das grandes festas e o que a gente mais quer é ser julgado por Deus favoravelmente. Nós queremos que Hashem ele faça vista grossa, eventualmente, nas coisas que a gente fez errado. Então, a melhor forma da gente fazer isso é se a gente fizer vista grossa, ou melhor ainda, julgar os outros de forma positiva, e com certeza assim será conosco também. Então, nós sabemos, tem a famosa passagem do rei David, a famosa passagem do rei David, que ele pediu para Deus que o nome dele fosse colocado na Amidah. A gente fala Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov, e ele pediu que fosse Eloquei David. E Deus falou para ele, sinto muito, mas você não cabe lá. Ele falou, por que não? Ele falou, porque os avós, os patriarcas foram testados, e você não foi. Eles foram testados, a fé deles, tudo que eles passaram, Yaakov com o irmão, com o sogro, Avram, 10 testes, Yitzhak, e assim por diante. E você não foi testado. Então Davi falou para Deus, não seja por isso. Então eu posso ser testado. E aí veio o teste da Batsheva. Aquela mulher que estava lavando roupa, e o Davi da Melech a viu de longe e se casou com ela, vocês conhecem a história. E o Talmud fala para a gente que a gente não pode dizer que ele pecou, se a gente diz que ele pecou, nós somos pecadores, mas a vida inteira, Davi, ele, perante Deus, ele ficou se reconciliando, ele sofreu as consequências disso, fez chuvar a vida inteira em relação a isso. O que acontece? O profeta descreve para a gente, o relato da história, quando Deus queria mostrar o tamanho do erro que o Davi ele fez, ele mandou um profeta chamado Natan. E o Natan ele chega para o Davi da Melech e fala, eu quero te contar uma história, eu queria a sua opinião. Ele conta toda uma história, havia um pastor que ele tinha um único carneirinho, e uma outra pessoa que ele tinha muitos carneiros, ele era muito rico. E esse rico vem e ele tira do pobre o único carneiro que ele tem. O que você faria com esse rico? Davi da Melech falou, esse cara tem que morrer, imagina. Então Davi da Melech, o profeta falou, esse cara é você mesmo. Ele deduziu sozinho. Primeiro aqui a gente tem uma lição de como admoestar, ou seja, nunca ser de forma direta. Deixa a pessoa sozinha concluir o que ela fez de errado, como a gente comentou um shiur não faz muito tempo sobre como a gente puxar a orelha de alguém. Mas aqui a gente vê outra coisa. Quando Davi da Melech estava julgando o pastor lá, o rico, ele estava julgando naquele exato momento a si mesmo. Existe uma outra frase no próprio Pirkei Avot, Nifraim midato veshelom midato. Se traz a retribuição ao contrário para a pessoa com a sua consciência. O que significa isso? Quando Deus nos livre, quer castigar alguém, ele não vai castigar até que você
até que ele tenha o seu consentimento. Como? Às vezes ele coloca um cenário idêntico a algo que você passou com um terceiro. E ele está esperando o teu comentário. Dependendo do teu comentário, você vai estar selando o seu destino. Então aqui a gente está vendo a importância da gente julgar as pessoas favoravelmente, simplesmente como um bom negócio. Independente se você realmente acredita, não acredita, se você trabalhou ou não. Pensa o seguinte, se eu julgar ele favoravelmente, eu vou ser julgado favoravelmente perante Deus. Eu acho que é um bom negócio. Ponto número 1. Ponto número 2. Tem uma história muito conhecida do Talmud, que eu queria ler ela com vocês. E ela fala pra gente o seguinte. Os nossos sábios... Espera aqui, eu vou achar... Pegar o texto original, vou compartilhar com vocês. Ok. Eu vou deixar aqui, tem o inglês também. Fica mais fácil até para quem quiser olhar no inglês. Tanura Banan. Adanet Havero lekav zchut. Daninoto lizchut. Isso aqui está no Tratado de Shabat, página 127b. Aquele que julga o seu amigo favoravelmente, ele será julgado favoravelmente. Só apontando o que quer dizer kaf zchut. Kaf em hebraico é colher. Então, quando você tinha antigamente aquelas balanças que eram feitas com aqueles dois pratos, então você tem o prato do zechut, do mérito, e o prato contrário. Então, se você julga o seu amigo para o prato, aqui seria a colher de méritos, então você também será julgado de forma meritória. Maseh be'adam echad she'arad migalila elyon. Uma vez, uma pessoa, ele veio do norte de Israel, e ele foi veniskar etzel balabait echad badarom shalosh shanim. E ele foi para o sul de Israel para trabalhar com uma pessoa por 3 anos. Erev Yom Kippur amarlo. Era a véspera de Yom Kippur, depois de 3 anos de trabalho. Ele falou, ten lischari velech veazun detishtiu banai. Faz favor de me pagar o meu salário, minha recompensa, e eu vou poder agora pagar, sustentar minha esposa e meus filhos. E agora chegou o patrão e falou o seguinte, Amarlo, en limaot, tô sem grana, não tenho dinheiro. Amarlo, ten liperot. O funcionário falou, tudo bem, não tem dinheiro vivo, me paga em frutas. Ele mesmo trabalhava no campo, então ele sabia que tinha frutas. Amarlo, o patrão falou, não tenho. Ten-li carca, me dá terras. Enli, não tenho. Ten-li beimá, me dá animais. Enli, não tenho. Tenim karim uksatot, me dá então as almofadas e os travesseiros e colchões que você tem na tua casa. Enli, não tenho. O homem não questionou. Ifshil kelav de'achorav, ele pegou os seus pertences, colocou nas costas, ve'achlach lebeito bepachei nefesh. Ele foi para sua casa angustiado. Por que angustiado? Não só por não ter recebido o salário, mas ele se ausentou da sua casa por 3 anos, ainda vai voltar de mãos vazias, véspera do Yom Kippur. Leachar aregel, depois da festividade de Sukkot, ou seja, 1 semana, 2 semanas depois, Natal balabait scharo beadó, aquele patrão pegou na sua mão o valor que ele devia, e junto com o salário que ele estava levando, ele levou a carga de três burros carregados. Echat shemachal, um de comida, vechat shel mishte, um de bebida, vechat shel minei gadim, e o terceiro com todos os tipos de guloseimas. Ve'alach lo lebeito, e ele foi na casa do funcionário. Achar sheachlu veshatu natan oscharo. Depois que ele fez dar uma festa com ele, deu para ele comer, beber, ele deu para ele o salário. Tá bom? Ele pegou o salário. Amarlo, Besha'asha Marta li tenis shamarta, tenis hari, ve'amarta en limaot, bamecha ashadetani. Na hora que eu te disse, você pediu o salário, e eu disse que eu não tinha. Do que você me desconfiou?
Amarti, eu pensei, chama pragmatia bezonis da menlecha velakarta bahem. Talvez você encontrou uma boa mercadoria bem barata e você gastou todo o teu dinheiro nessa mercadoria. Então o dinheiro está investido. Bechacha amarti ten beima. Quando eu falei me dá o animal. Ve amarti en beima. Eu disse que eu não tenho animal. Bamecha shalitani. O que você desconfiou? Ele falou, Shema muskeret biad acherim. Talvez os seus animais eles estão alugados na mão de outros. Você alugou todos os animais. Bechache amarta ten likarka. Quando você disse, me dá terreno, ve amarti lechaen likarka, a mesma coisa com o campo. Amarti chama muskeret biad acherim. Talvez ela está agora, na verdade, foi arrendada para outros. Então você está sem dinheiro vivo, todo o teu dinheiro está investido, as tuas coisas estão todas alocadas. O Bechá, Shamat lecha en liperot memacha shaletani, Amarti, Shema inan meu sarot. Quando você ofereceu, quando eu te pedi, desculpa, quando você me pediu frutas e eu disse que não tinha, o que você pensou? Eu falei, bom, vai ver que as frutas ainda não foram tirado o dízimo. E uma vez que não foi tirado o dízimo, ninguém pode comer. O Bechá, Shamat lechaim likarim kusatod b'machashatani. Quando eu disse que eu não tinha sequer almofadas e travesseiros, o que você pensou? Shema igdish kol nechassav la shamaim. Eu deduzi que provavelmente, possivelmente, você dedicou todos os seus bens e deu eles de presente para os céus, ou seja, para o Beit HaMikdash. Amar lo ha'avodah. Kachaya. Ele falou, saiba, foi exatamente o que aconteceu. E dar-te kol nechassai. Eu prometi, ou seja, eu realoquei todos os meus bens, bishvil urkenus beni shelo asak batorá. Por causa do meu filho Urkenus, para que ele não estude Torá. O que Shebat Yetzel Haverai Bedarom e Tiruli Nedarai, Kol Nedarai. E quando eu vim perto para os meus amigos no sul, eles anularam a minha promessa. Veatá Keshem Shetad Dandi Lishut, Amakom Yadinotcha Lishut. E você, da mesma maneira que eu julguei você favoravelmente, Deus vai julgar você favoravelmente também. Me surgiu uma dúvida interessante agora. Mas tudo bem. Ok. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um exemplo extremo do Talmud, aonde o cara trabalhou, se matou por 3 anos, e ele não recebeu o salário, e ele ainda ia ter que chegar em casa. Ele ficou longe de casa por 3 anos, não recebeu absolutamente nada. Abuso absoluto. Aonde, inclusive, quando alguém deixa de pagar um funcionário, se atrasa, você está transgredindo uma lei da Torá. A Torá fala, quando você tem um vigia noturno, você tem o dia seguinte inteiro para pagar para ele, até o pôr do sol. Se você tem um trabalhador diurno, você tem a noite inteira seguinte para pagar ele. Caso contrário, se o sol se pôs, você está transgredindo uma das 613 mitzvot da Torá. E se você não paga ele, é como se fosse que você matou ele. Por quê? Olha que interessante. Porque quando você contrata um funcionário, vira e mexe, ele se arrisca no trabalho. Sobe numa escada, ele se prende lá no arranha-céu para lavar as janelas ou para pintar o prédio. Ele sobe na árvore. Tudo isso por quê? Porque ele precisa comer. Se chega na hora dele receber o salário, você tira isso dele, então você matou ele, porque ele se colocou em risco por sua causa. Então, por isso, nós temos que pagar imediatamente. Mas mesmo assim, com tudo, ou seja, o funcionário tinha de tudo para reclamar com todo o direito do mundo, ele conseguiu, na pior das situações, julgar a pessoa favoravelmente. Que lição que a gente pode tirar daqui?
quantas situações no nosso dia a dia a gente não pode depositar a nossa confiança nas pessoas. Claro, não estou falando para ninguém ser bobo, ninguém se deixar ser trapaceado, mas quando a gente quer ajudar alguém na sua educação, no seu crescimento, a gente tem que estar com os olhos abertos, 100% saber o que está acontecendo, mas para os nossos filhos a gente deve mostrar que a gente não desconfia deles, porque se você desconfia, a desconfiança gera justamente que ele sente desconfiado, ele sente que ninguém acredita nele, já que ninguém acredita mesmo, então se é para ser assim, então deixa eu fazer o que eu bem entendo. Realmente tem um equilíbrio que a gente tem que ter entre não ser o bobo da história. Assim, esse cara, esse trabalhador, pela lei da Torá, ele deveria, com certeza, ir até o tribunal e pedir tudo que lhe contizia. É, o Talmud não conta se ele chegou aí ou não, mas naquele momento ele julgou favoravelmente. Interessante, estou pensando agora, o Talmud conta que era véspera de Yom Kippur. Talvez o fato de ser véspera de Yom Kippur, ele deu mais crédito ainda para o homem. Bom, já que é véspera de Yom Kippur, o cara não está mentindo. Então na cabeça dele montou todas essas sugestões, explicações, etc. Mas eu vou te dizer mais uma coisa. Quando a gente julga a pessoa favoravelmente, mesmo que você está sendo bobo, não é a realidade. Você chega para o teu filho e você mostra que você confia, e mostra que você confia, e mostra que você confia, e você sabe que ele está bagunçando, que ele está fazendo a coisa errada. Tudo indica, se você mostrar para ele que você confia nele, ele não vai querer te decepcionar. Isso funciona muito melhor do que você continuar desconfiando e tentar dar um tapa na cara dele. Se você mostrar para ele, olhar nos olhos dele e falar eu confio em você, essa é realmente a melhor forma da gente educar. Vou te contar uma história. Uma vez alguém escreveu para o Rebbe, e ele falou que ele fica muito incomodado, que ele vem na sinagoga e justo ao lado dele tem um cara que está o tempo todo conversando. Incomoda ele bastante. O Rebbe respondeu para ele uma resposta que, na verdade, é do tipo do Rab Levi Yitzhak de Barditchev, depois eu explico. E ele falou o seguinte, não é o cara que vem rezar e fica conversando o tempo todo. Você tem que, na sua cabeça, se trabalhar para entender o seguinte, tá aí um cara que só conversa, tá aí um cara que não está interessado. As minhas palavras, não foi exatamente assim que o Rebbe falou, imagino. Mas, mesmo assim, ele vem na sinagoga. É isso que você tem que se trabalhar. Com certeza, se o Rebbe depois tivesse uma oportunidade com esse outro fulano, ele ia aproveitar, ia, sei lá, aproveitar, ensinar para o cara como que se reza e etc. Mas nós, na nossa cabeça, a gente tem que se trabalhar para julgar favoravelmente. E se a gente julga dessa forma, isso ajuda. Eu tenho até uma outra frase, que às vezes o Rebbe sempre comandava cartas para as pessoas e escrevia o Rabino, o Hassid, com vários títulos. E alguém perguntou, Rebbe, sejamos sinceros, né, esse cara não é tão Hassid assim ou alguma coisa assim. O Rebbe falava, se ele não é Hassid, ele vai virar um Hassid. Quando eu deposito confiança nele, eu dou na responsabilidade na mão dele, ele vai acabar conseguindo. Ok. Agora eu vou abrir para sugestões, que a pergunta é, como vocês fizeram, Mordecai e Meir, é muito fácil a gente ler o Talmud, e a dificuldade que vocês têm é tanto quanto a minha. Nós todos, uma das coisas que nós somos, a gente está sempre julgando os outros, sempre. E a gente não gosta de ser julgado. A pergunta é como a gente pode trazer essa ideia na prática no nosso dia a dia. Se alguém tiver um exemplo, alguma coisa que aconteceu ou que viu, que ele possa compartilhar, enriquecer o shiur, bevakashá.